Olá, aqui é o professor Jalberto falando, com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a característica quadrática, que é a continuação das nossas duas últimas aulas, das nossas duas aulas anteriores que a gente falou sobre característica quadrática. Na primeira aula que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a transcondutância de pequenos sinais, colocando uma VGS como um pequeno sinal. Na segunda aula a gente falou que um VGS estava operando como grande sinal e a gente trabalhou determinando a corrente de dreno, mostrando as suas componentes harmônicas e também a sua transcondutância para grandes sinais. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, assista para poder entender o que a gente está falando sobre característica quadrática, tá legal? E hoje a gente vai continuar esse trabalho, só que agora falando um pouquinho em termos gráficos, tá? E vai chegar mais alguns resultados importantes nessa aula aqui para você se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, em termos gráficos, a relação entre ID e VGS é uma parábola, é uma característica quadrática, tal como a gente vem falando, tá? Só que, na nossa primeira aula sobre isso, a gente colocou a nossa tensão VGS aqui na região quadrática, ela estava completamente imersa na região quadrática. Agora eu estou colocando uma tensão VGS, ó, em que ela não está completamente na região quadrática. Eu tenho uma parcela, que é essa aqui, ó, que está imersa na região quadrática, e eu tenho outra parcela aqui, ó, essa parcelinha aqui, que está na região em que a corrente de dreno ela vale zero. Então, certamente isso vai provocar as componentes harmônicas, vai distorcer a nossa corrente, vai fazer com que eu tenha uma corrente distorcida, ou seja, se eu entro com uma senoide, eu não vou sair com uma senoide pura na saída. Isso só vai acontecer se eu estiver colocando um pequeno sinal e ele esteja inserido completamente aqui na minha região quadrática, que foi o que a gente mostrou na primeira aula sobre isso, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa notar disso aí. Outra coisa, aqui ó, no nosso gráfico, na iminência da corrente diferente de zero, eu tenho a minha tensão de limiar, VT, aqui eu tenho a minha componente CC da tensão VGS, que está aqui, ó, tá legal? E essa tensãozinha aqui, ó, ela é a soma da tensão VGS com V1 cosseno de ômega t, que é justamente essa tensão senoidal aqui, onde V1 é justamente esse pico aqui, né? Desse ponto até esse. Olha só ela aqui, ó. A minha V1 vai justamente desse centro aqui até o pico. Então essa é a minha tensão V1, tá? Quem é a minha Vx, que a gente falou em aulas anteriores? Ela vale justamente a tensão Vt, tá legal? Menos a VGS. Então vai dar justamente essa parcelinha aqui, que é a minha tensão Vx. Tá legal? E aí o que é que acontece? Eu só tenho corrente, então, diferente de zero, para essa tensão aqui, ó. Para essa parcela da tensão, tá? Para essa parcela da tensão. Tá legal? Que é que está justamente na parcela em que as correntes são diferentes de zero. Essa parcela está em correntes nulas. Essa parcela aqui, ó, também está em correntes nulas. Tá legal? E aí o que é que vai acontecer? Então, eu vou ter corrente para essa parcelinha aqui da minha tensão de entrada, que é o que eu estou colocando aqui, ó. Essa parcelinha aqui, ó, ela está aqui, ó. Essa parcelinha aqui, ela está aqui. Tá legal? E daqui para cá, eu tenho justamente o meu ângulo de condução, que eu chamo de 2φ. Metade dele é justamente o φ que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando através disso aqui, tá? Então, a minha 2φ, que é o ângulo de condução, que é quando eu tenho condução de corrente, ó, tá aqui, ó. Desse zero até esse pico, eu tenho o meu valor de pico da corrente que eu estou chamando de IP. E esses foram valores, né, que a gente falou em aulas passadas também, lá na característica linear por partes, quando a gente estava falando do diodo, que a gente determina o valor de pico da corrente na saída e também o seu ângulo de condução. Legal? São parâmetros que a gente utiliza para estar fazendo os nossos cálculos. Não é isso? Beleza? Então, essa é a característica gráfica. O que é que a gente pode extrair daqui? A primeira extração que a gente vai fazer é essa relação aqui que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, que é a relação entre D e VGS, que é dado por uma característica quadrática. Então vai valer ID é igual a K, VGS menos VT, quadrado. Tá legal? Mas quem é VGS? VGS é justamente isso aqui, ó. Vale VGS mais V1 cosseno de ômega t menos VT. Isso aqui está ao quadrado. A minha Vx, ela vale Vt menos VGS, tal como a gente mostrou
no gráfico, que é essa parcelinha aqui, ó, tá? E aí eu vou substituir aqui. Então, a minha ID vai valer quanto? Vai valer K, tá legal? V1 cosseno de ômega t, que está aqui, menos Vx, uma vez que Vx é Vt menos Vgs, tá legal? Então, se eu fizer Vgs menos Vt, vai ficar igual a menos Vx, que é o que eu tenho aqui. Isso tudo aqui ao quadrado, tá? Então, se eu tenho a expressão de ID, que vale K, V1 cosseno de ômega t menos Vx quadrado, eu posso descobrir qual é o valor de pico que eu mostrei no gráfico para você. Ele ocorre quando? Quando esse cosseno aqui for 1. Tá legal? Vai ficar K, V1, uma vez que esse cosseno vale 1, menos Vx, tudo isso ao quadrado. Então, esse é o valor de pico da sua corrente, retirado diretamente dessa expressão aqui da corrente de dreno. E a gente mostrou também, em aulas anteriores, que o ângulo de condução nada mais é do que o ângulo cujo cosseno vale Vx sobre V1. Tá legal? Esse Vx sobre esse V1. Ou seja, o φ é justamente a cosseno de Vx sobre V1. E com esse resultado aqui, com esse ângulo, eu consigo determinar o nosso ângulo de condução. Tá legal? Então, vale esse valor aqui. Beleza? Então, aqui é uma explicação tanto em termos gráficos para a característica de grandes sinais e também em termos de cálculo para a gente determinar o valor de pico da corrente da saída e também o ângulo de condução. Beleza? Isso tudo matematicamente. Então, isso era o que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, porque você acredita pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.